Olá, nossa querida audiência. Hoje gravando mais um episódio na nossa série especial, apresentando alguns dos candidatos ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça pelo Quinto Constitucional. Hoje estamos aqui com o Dr. Robson Millet. Dr. Robson, eu vou ser bem conciso nas minhas perguntas para respeitar o tempo das suas respostas, certo? Mas seja muito bem-vindo. E já fazendo a primeira pergunta, ele permitindo a apresentação em 3 minutos, por favor, se apresente e fale para a nossa audiência quem é você. É, Desejo assim uma boa tarde, né? E uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa. É, 3 minutos eu vou tentar resumir, porque depois de 54 anos de idade, tenho muita história para contar. E acredito que essa história poderá ajudar outras pessoas da área jurídica, né? Eu me formei aqui na UNIT, né? Me formei em 2001. E no final do período eu passei no concurso de delegado, por isso que minha OAB é 4.300, porque eu tive que exercer a função. Em setembro eu já estava na academia de polícia. Fiquei na Bahia 4 anos, sempre próximo daqui, que eu gosto muito daqui. Passei no concurso de defensor público, logo em seguida, dentro desse período, no concurso de 2005. E entre minha posse, que foi em 2008, e a minha saída de delegado, que eu pedi exoneração antes, que eu queria advogar, mas eu já estava mais tranquilo. Advoguei aqui privativamente. Fui no tribunal, fui assessor da presidência do Tribunal de Justiça. Na defensoria estou desde 2008, exercendo várias funções. Eu já passei, já fiz júri, e aí você tem que atuar em alto nível, porque você atua contra o Ministério Público. Atualmente eu estou na vara civil. Eu faço a defesa de pessoas carentes, né? E atuando contra bancos, contra entidades que têm um grande corpo de advogados e tem que fazer em alto nível defendendo a população carente. Eu tenho uma satisfação muito grande de participar desse pleito, porque eu quero demonstrar ao tribunal, eu quero levar essa experiência para o tribunal, já que a ideia do quinto é exatamente isso, é você levar novas experiências de outras carreiras, né? Então, é, na formação de um julgamento que é feito por um grupo de julgadores, né, e essa é a diferença. Inclusive, você poderia perguntar: Rob, você não fez concurso para juiz, inclusive, para ser desembargador no futuro? Não, porque eu preferi entrar numa profissão que exerce uma função de advocacia, de pedir, né? Que eu entendo que todas são as funções da advocacia, até do Ministério Público, porque ele faz uma petição, só o juiz não faz. Então, eu optei em entrar numa carreira desse tipo, mas para desembargador é diferente, porque você julga em conjunto. A responsabilidade é grande, porém dividida, diluída entre os pares, os desembargadores, né? E aí o julgamento é melhor. Eu quero levar essa experiência desse resumo, que tem muito mais, da minha atividade durante a minha vida jurídica. Muito bem. Robson, candidato, seguindo o nosso roteiro, o que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como você pretende manter esse vínculo no dia a dia da magistratura? Ah, ok. É, Representar os advogados de Sergipe, e eu vou dizer melhor, representar todas as carreiras que militam em volta da OAB. Por quê? Porque todo mundo sabe que a Defensoria Pública, há algum tempo atrás, teve um julgamento em que só ficou vinculado ao OAB quem quis, e foi o meu caso. Uma boa parte hoje não tem inscrição na ordem. Então, na OAB, você tem os advogados privados, você tem os advogados públicos e alguns defensores que se mantiveram. Então, você tem, dentro dos advogados públicos, você tem os procuradores municipais, estaduais, federais, o advogado da União. Então, essas carreiras são muito semelhantes à nossa função e precisam, os advogados, ter necessariamente a inscrição. A Defensoria Pública já não tem. Para você perceber que eu mantive porque quis. Eu pago a mensalidade da ordem porque acredito no projeto maior.
Então, representar essa gama de profissionais que são vinculados à ordem, para mim é uma satisfação muito grande, porque ao longo dessa história, como eu tinha falado no tópico anterior, eu adquiri uma experiência eu lido com a advocacia, com a atuação semelhante à da advocacia no pequeno. Então, eu lido com o pequeno advogado, porque eu vou para a audiência de possessória, né? As audiências de conflito de vizinhança. Da mesma forma, atuo contra empresas grandes, ou às vezes defendo, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas essa sua vocação de defesa de pessoas hipossuficientes não vai gerar um incômodo para os grandes pessoas? Não. Por quê? Porque eu sei a realidade, inclusive, hoje eu recebo muito, eu faço a defesa lá na defensoria, de muitos ex-empresários, ou ainda empresários, que ficaram em situação difícil depois da pandemia. Quebraram, uma linguagem simples. E não tenho problema nenhum, porque eu sei a realidade deles. Por quê? Porque eu já empreendi. Eu sei a realidade de uma pessoa jurídica. Eu já tive uma empresa, eu já tive problemas. Então, eu sei a dificuldade de uma pessoa. Hoje eu fui indagado por um advogado, por uma advogada, melhor dizendo, sobre isso. E esse caguete de ficar vinculado apenas aos pequenos, se não vai atrapalhar esse raciocínio, não por isso, porque eu tenho, ao longo desses 54, não foram 54 anos acomodado, eu sempre fui muito ativo, né? Comecei minha luta lá atrás, eu mesmo paguei a minha escola, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos e eu não tenho um pai registral. Então, eu mesmo paguei minha escola, vendi consórcio, eu trabalhei aqui próximo na Cimavel, isso em 88, não tinha nem salário mínimo, a gente ganhava o que vendia. E foi aí que eu fui crescendo, isso eu estou falando para estimular esse jovem, né? Não é de nenhuma forma vitimizar, estou contando uma realidade, né? Uma constatação. E trabalhei vendendo consórcio na Cimavel, depois eu fui ser vendedor de imóveis, fui convidado para ser delegado comissionado durante a faculdade, no quarto período, quando a gente dizia assim, ó, você vai ser delegado, toma a carteira e um revólver. Na época era assim, isso mudou, graças a Deus que mudou. Lutei para poder passar no concurso, disputando com várias pessoas que tinham uma boa condição financeira, eu mesmo paguei a minha faculdade, eu mesmo não tinha dinheiro para ir para cursinho, na época era muito difícil, não é como hoje que você tinha. Eu fui pedir uma prova de concurso via carta, eu pedi carta escrita. Então, o primeiro concurso da CESP eu fiz, e aí fui aprimorando, e aí tive filhos cedo, então já tinha um compromisso de uma pensão, não quis fazer o que fizeram comigo, que foi me abandonar enquanto genitor. E aí, toda essa luta me faz incrementar esse conhecimento para que melhore um julgamento que eu venha fazer lá no tribunal. Seja defendendo o hipossuficiente, seja fazendo uma sentença que tenha hipossuficiente, seja uma sentença que não tenha hipossuficiente. Porque eu caminhei por todos os ângulos da sociedade. Tem um relacionamento com pessoas de grandes posses, como tem um relacionamento com pessoas pequenas. Então, eu tenho esse histórico que vai me avalizar caso eu chegue lá para manter o que eu sou. Candidato, as decisões judiciais, muitas vezes, elas envolvem dilemas humanos e institucionais, né? E como você desenvolveu ao longo da sua carreira na polícia, na defensoria pública, né, na advocacia pública, a capacidade de decidir com equilíbrio entre a razão jurídica e a sensibilidade humana? A gente, durante a faculdade, você tem todo o aprendizado acadêmico, né? Mas você sai da faculdade despreparado, não no sentido acadêmico, mas o que é despreparado? Aplicar a norma ao fato. Que, na verdade, isso a gente aprende lá em filosofia do direito logo no início. Mas a gente só vai entender isso depois que sai da faculdade. Quando falam isso no início do curso, a gente fica sem entender. Tive a introdução de direito e tal. E, inclusive, eu até acrescentando a minha história, eu fui professor
um dos professores fundadores da FANESE, que hoje está aqui próximo, mas era no shopping, Jardim. Então, eu e mais três colegas, doutor Paulo Guedes, que hoje é desembargador federal, nós fomos entrevistados pelo MEC para instaurar iniciar o curso de Direito na FANESE, quando era lá no shopping. Isso em 2005 e fiquei lá até 2009. Então, é uma outra experiência que eu também tive com o alunato, né? A vida acadêmica que eu gosto muito também. Então, você sai da faculdade sem entender. Durante essas minhas atividades, que eu já narrei aqui, seja como professor universitário, seja como delegado de polícia, como defensor público, isso me fez, por um lado, técnico ter o preparo técnico, seja para fazer um bom inquérito, para perceber bem os fatos, seja para fazer uma boa aula, seja para fazer os trabalhos da defensoria, e o contato, principalmente agora na vara civil, com pessoas endividadas, com pessoas em situação difícil, isso me trouxe uma humanidade imensa e uma sensibilidade que não impede de aplicação da norma. Aplica-se a norma dando o enfoque que a Constituição permite. Vale a pena lembrar que nossa Constituição ela tem um viés social muito intenso, embora tenha o capítulo relacionado à parte econômica, ao capital, mas ela tem um viés social muito intenso e isso é fácil de aplicar. Basta você ter essa sensibilidade e essa sensibilidade que eu captei ao longo das suas... E há 17 anos na defensoria que eu quero levar. E como eu disse, não é só para o hipossuficiente, pessoa natural, as pessoas jurídicas também, que às vezes encontram dificuldade e não conseguem resolver suas causas. Então, aplicando a técnica combinada com a humanidade, a gente chega a um resultado que conforta a Constituição. Uma linguagem jurídica aqui, que trazer os valores constitucionais para a prática. Isso não é difícil, principalmente depois dessa trajetória. Eu sou um constante aluno, continuo, eu vou dizer que eu estou preparado para desenvolver o meu trabalho, caso os advogados entendam que eu devo fazer isso, está na mão deles, né? Digo que esse perfil que eu estou lhe passando nunca esteve no tribunal, nunca esteve, é a primeira vez. Se os advogados assim entenderem, será histórico, inclusive a ponto de sair em notícia nacional, sim, porque nunca houve, porque sempre vieram de grandes escritórios, e aí está a questão da acessibilidade. Quem está lá nesses grandes escritórios tem uma equipe. Eu estou na defensoria há 17 anos, eu nunca tive assessoria. Então, eu sei o trabalho do advogado. Eu lido, porque até hoje, eu estou com uma semana de férias apenas, para concluir minha campanha, mas até hoje eu não tenho assessor. Quem faz os meus processos sou eu, ajudado pelos meus estagiários. Minha campanha é feita por ex-estagiários, que hoje são advogados, e se tornaram, que eu ajudei, participei e essas pessoas aqui me ajudam. Então, eu me sinto preparado, e não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano, para aplicar as normas da Constituição. E que acredito que a gente consegue implementar os valores constitucionais. O senhor ainda tem tempo, candidato, caso queira fazer uso. Certo. Então, assim, eu acredito que reúno, a partir daí, essas condições para oferecer uma boa representação dos advogados, seja técnica, seja de natureza humana. Muito bem. Indo para o encerramento do nosso ciclo de perguntas gerais, muitos advogados, Dr. Robson, sentem que o judiciário está distante da realidade da prática da advocacia. Então, há um descolamento. Cite uma experiência que o ajudou, dentro da sua experiência na defensoria, a compreender essas dificuldades e o que poderia ser feito de dentro do tribunal para reduzir essa distância. Olha, é verdade, porque é o seguinte, o quinto, vamos supor que tivessem 5 desembargadores.
um desses desembargadores, segundo a Constituição, deve vir da defensoria, ou desculpe, deve vir da advocacia ou do Ministério Público, né? Que é o quinto constitucional. Ou vem dos inscritos na OAB, advogados públicos, defensores que são inscritos e advogados privados, ou vem do Ministério Público. Bom, naturalmente, esses outros 4, eles não têm experiência desses membros aqui. E principalmente quem vem da advocacia, porque do Ministério Público também não tem, porque não tem esse contato, né? Então, essa acessibilidade é natural, porque ele se forma, passa no concurso de juiz, então ele nunca teve em uma mesa de audiência. Sim, lógico que há exceções, que o cara foi advogado e passa no concurso de juiz, óbvio, né? Mas eu estou falando, tecnicamente falando. Em regra, ele não teria essa necessidade nem de estar inscrito na ordem para fazer o concurso de juiz. Então, naturalmente, ele não está... E é por isso a inteligência constitucional de dizer, olha, é preciso compor esse grupo de desembargadores com membros dessas outras carreiras, né? Eu tenho não só um exemplo, eu tenho vários exemplos que eu poderia narrar ao longo dessa história. Mas o que mais me incomoda, inclusive na Vara Civil, é a questão do dano moral. Por quê? Porque eu vejo sendo tratado como se fosse uma gorjeta para advogado, e dano moral não é gorjeta. Há um tabelamento. Infelizmente, se você for lá no tribunal, não vai ver lá um tabelamento, mas você escuta. Olha, nós fixamos aqui de tanto de X a Y. Isso não pode. Isso ele não está aplicando a norma do dano moral. Verificado o dano moral, você tem que verificar quem está pagando. Você vai... Uma pessoa que ganha um salário mínimo recebe um dano moral de R$ 1.500. É quase o dobro. Mas uma pessoa que ganha R$ 5.000 recebe os mesmos 1.500. E aí a compensação não existe. Então, isso é uma ausência de aplicação da técnica do dano moral. Isso é um afastamento do magistrado da realidade do advogado. Outra, você quer ver? Como eu estava falando no tópico anterior, eu nunca tive assessoria. Então, eu sei o trabalho que o advogado tem para fazer uma peça, porque eu faço até hoje, eu não deixo na mão dos estagiários, estou falando publicamente porque eles vão confirmar isso. É sob a minha coordenação. Aí, em causas em que o valor é arbitrado pelo magistrado, eles dão a menos do que o trabalho que você teve. Por quê? Porque, como eu falei antes, eles não vieram da carreira. Só quem sabe é a gente. E digo, esse meu aspecto individual também pode colaborar com isso. Por quê? Porque eu não venho de um grande escritório. Se eu entrar, eu não vou estar acompanhado de um escritório a tiracolo. E por isso vou receber todos os advogados de forma igual. E como também não tenho escritório, eu não tenho equipe para me ajudar. Quem faz as peças sou eu, e muitas. Porque o advogado, ele escolhe a causa. Lá na defensoria a gente não escolhe. Se eu tiver um, ótimo, vou trabalhar menos. Se eu tiver 100, eu tenho que atender os 100. E seja lá a complexidade que for, eu só posso alegar uma suspeição se eu tiver algum problema, que é raro, graças a Deus. Um impedimento, se houver, porque é raro. Impedimento, suspensão, né? Que é de ordem objetiva ou de ordem subjetiva. Mas na sua grande maioria, eu vou atender. A quantidade de hoje eu tenho em média de 50 a 100 processos na Caixa, né? Caixa que a gente fala, aqui eu estou falando para o público específico, os advogados sabem o que é isso, né? E eu me manifestando nesse processo diariamente, então eu sei o trabalho que está. Então, como o magistrado está distante para ele só pesar o trabalho que teve um agravo, um trabalho que teve uma apelação, todo o processo às vezes complexo, em que você busca um resultado X, o que você tem que estudar para chegar naquele resultado, infelizmente, esse distanciamento não, no caso do magistrado, de acordo com a pergunta do magistrado para a atividade de advocacia, não permite que ele enxergue o que o advogado... E é isso que eu pretendo mudar. É dessa forma. Como? Porque eu sei. Eu sei porque eu faço. Então, da mesma forma, acho também um distanciamento em que o advogado trabalhou muito e conseguiu uma grande causa. Às vezes é uma causa de várias pessoas em que a causa é 100 milhões e o honorário é 10. Qual o problema? Você vai ter que reduzir por causa disso? E o trabalho que esse advogado teve ao longo dos anos. Teve casos aí, não foi aqui, foi no STJ, que reduziram de 10 para 2, porque o cara passou 15 anos com a causa. Isso não, eu acho que esse distanciamento eu consigo mostrar uma outra cara. Perfeito. Dr. Robson,
A Baldwin Academy, ela é uma startup de educação, a gente oferece cursos de gestão para advogados. E o nosso compromisso é de tentar melhorar a advocacia através desse tipo de conhecimento. Então, como última pergunta, né, prevista no nosso edital, a gente queria saber do senhor, em relação a essa questão de gestão, que independentemente de estarmos na advocacia privada ou advocacia pública, é importante conhecimento de gestão de equipe, de tempo, processos e em relação a toda essa gama de conteúdo. Na sua visão, quais aprendizados de gestão o senhor levaria da advocacia pública para o exercício do cargo de desembargador? Vamos lá. A gente, infelizmente, a gente não tem um curso desse. Não acredito que nem não só na defensoria, nem para o magistrado, nem para, né, porque você gere pessoas. Você gere pessoas. E a gente acaba tendo que aprender com o dia a dia. Estudando, às vezes hoje está até mais fácil, que você busca essas informações no Google e tal. Eu tive uma dificuldade muito grande quando entrei na defensoria. A defensoria pública, quando eu entrei, a gente ganhava honorários como procurador. Um valor que não valia a pena. No final do ano, não valia a pena. Por quê? Porque o defensor, a maioria, ele não tem um foco muito nos honorários. Eu tenho, porque é uma questão pessoal. Eu foco muito essa questão pessoal. Isso é público, está nos meus números lá na defensoria pública. Mas é natural, é natural. Então, no início, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma gestão baseada nos auxílios que o juiz da comarca de Laranjeira, por exemplo, no juizado, ele condenava a, a entregar à defensoria um notebook. Eu tinha que gerir isso junto com o juiz, o notebook, um computador. O estagiário não era da defensoria, era de um outro órgão. E aí você tem que saber lidar com isso, porque ele é de outro órgão. Então, essa gestão inicial me ensinou muito. Com a pandemia, tive que aprender e eu posso confirmar que, a exemplo, eu logo quando pandemia, agora, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu digo, agora eu passo a usar o Drive. Não uso mais nada de documentos. Na pandemia eu fiz isso, porque eu tinha que dar uma saída. Eu levo muito para o serviço público a questão da efetividade que eu aprendi também tendo uma empresa. Eu tive uma empresa, como eu falei aqui, por isso que eu conheço a realidade. Então, de resultado. Eu tenho uma meta, que é cumprir os meus processos. Tanto é que meus estagiários, tem um estagiário que me deu uma caneca dizendo prazo, que a nossa meta é cumprir os prazos, porque o resultado não depende. Sim. Mas prazo a gente cumpre. Não tem problema com isso na defensoria pública. Mesmo tendo essa imensidão E eu tenho que gerir isso. Como é que eu faço essa gestão? Usando tecnologia. E às vezes eu uso tecnologia que eu pago, eu tiro do meu bolso. Então, eu pago, por exemplo, o Google Drive, onde eu boto meus estagiários todos para acessar. Eu pago uma sala virtual, onde eu acesso com eles todos os dias, para poder ter uma gestão mais eficiente de processo, de orientação. Então, eu trabalho todos os dias, trabalho presencialmente 3 dias e 2 dias remoto, com todos os estagiários que eu tenho. Porque eu consigo dar saída. Porque qual é o meu projeto? Dar resultado aos processos que estão com prazo. Esse é o meu foco. Lá na defensoria a gente não tem um grande número de pessoas para gerir, mas se tivesse, não teria problema. Até porque, como eu disse, tive experiência que eu trabalhei no presidência do tribunal em 2007, passei um ano lá e aprendi muito na presidência. Trabalhei com os juízes auxiliares que eram grandes gestores, inclusive no período em que se instalou a virtualização. Eu estava lá quando construiu a Caixa Cofre do Tribunal de Justiça. Eu via a lei que instituiu o processo eletrônico, eu vi nascendo. Tanto é que tem alguns detalhes dessa lei que eu sei até hoje sobre questões de prazo, porque os nossos prazos são diferenciados, eles passam 10 dias primeiro antes dele começar a contar, né? Nossos prazos não é na disponibilização do Diário de Justiça. Nossos prazos eles ficam parados durante 10 dias. Depois desses 10 dias é que ele começa a contar. Então, tem alguns detalhes sobre esse tipo de processo que eu conheço porque participei de toda essa formatação virtual do processo judicial.
Eu acredito que eu entrando para desembargador, o órgão, o gabinete vai funcionar fazendo essa gestão de pessoas, em que é uma área que eu me dou muito bem, porque lido com isso diariamente. Mas, um dia que eu tiver a oportunidade, caso eu entre na presidência do tribunal, a minha intenção é investir muito nessa área de gestão. De gestão, inclusive, com isso que eu falei que eu disse que eu não tive. Ensinando a gerir. Ensinando, porque o magistrado, ele faz a gestão de uma secretaria no interior. E às vezes aqui, agora mesmo, porque tem a secretaria única, né? Mas no interior ele faz uma gestão de pessoas. Você tem que aprender a gerir pessoas. Gerir pessoas, gerir processos, né? Tem alguns resultados agora recentemente um juiz federal bateu uma meta que foram até fiscalizar, ver se ele não estava fraudando e não era, porque ele fazia bem a gestão. Tem que aprender com esses bons exemplos. Perfeito. Candidato, a última pergunta, na verdade, ela tem 5 eixos temáticos que o nosso querido Ricardo vai fazer um sorteio aqui, né? Todos os temas foram divulgados lá no edital. Eu vou acompanhar. Então, pergunta sobre gestão e eficiência do Poder Judiciário. Quais práticas de gestão você acredita que poderiam ajudar a reduzir gargalos processuais e melhorar a produtividade judicial? Olha, ok? Eu tenho visto aí nas campanhas propostas, eu até coloquei aqui o nome, mas não é proposta, porque como a gente está concorrendo para uma vaga de desembargador, não necessariamente você tem propostas. O desembargador não consegue. O desembargador é um gabinete de um órgão judicante, não é de um órgão administrativo. Ele faz a administração do seu gabinete. Ele não consegue intervir, porque eu trabalhei no tribunal, eu sei como é. Mas a presidência do tribunal, sim. Né? E eu acho que essa pergunta está mais adaptada a isso. O, o- o- eu acho que esses gargalos, eles já estão vindo sendo solucionados através das conciliações. Isso efetivamente. Agora, uma conciliação efetiva. Porque uma conciliação em que o conciliador ele aprende todas as técnicas de mediação e não tem tempo para aplicar, e é esse o problema. Inclusive, lá na defensoria, eu não tenho ido para as audiências de mediação porque não estão funcionando. Sabe por quê? Por causa da pauta. Você tem 10 audiências de mediação. Não dá. Se você conversar com um profissional de mediação, ele vai dizer que ele tem que levar pelo menos 1 hora. Como ele vai levar 1 hora? Se ele tem audiência em cada 15 minutos. Então não funciona. Isso precisa ser melhorado. Ah, mas o horário do servidor é de 7 a 1. Amplie, gratifique e dê um espaço de tempo. E não necessariamente precisa, inclusive, tem decisões do Supremo que diz que as conciliações não dependem da participação de nós profissionais. As partes podem conciliar e chegar a um consenso. E isso passa por uma técnica de convencimento que leva tempo. E isso é um gargalo. Desculpa. Isso é um gargalo. Isso já tem sido visto. E ao invés de fazer isso, o que é que os tribunais, e eu não estou falando do Tribunal do Sergipe, tá? O que é que os tribunais, eles fazem a jurisprudência defensiva. Essa questão de dano moral, tabelar dano moral, isso é jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? Você faz uma interpretação restritiva para evitar demandas. Isso não é uma forma de atender o acesso ao judiciário. Você está dificultando o princípio constitucional. Você precisa tomar atitudes efetivas que busquem a justiça. E evitar demandas não é buscar a justiça. É negar acesso a um direito constitucional ao cidadão. Então, acredito que esses gargalos serão solucionados se fizermos dessa forma. E aqui não é uma crítica ao Tribunal de Justiça, porque minha campanha está baseada em. Inclusive, eu não entro nesse tema, como eu disse, isso aí é caso para a presidência, e aí tá, se eu entrar algo mais distante. Mas eu acredito que se atacar nas conciliações, nas mediações, dando mais tempo para o mediador, que são preparados, convencer, eles não convencem a parte, eles fazem com que as partes cheguem a um consenso, eu acho que vai melhorar. Isso é uma das medidas. As outras medidas do Tribunal de Justiça daqui é muito bom, né? Na gestão de processo, na questão
da virtualização. Eu sou até, como eu participei, como eu disse, né, eu participei do tribunal, eu sou até suspeito de falar, porque eu sou um admirador do Tribunal de Justiça de Sergipe, né, porque eu vi e sei do empenho dos profissionais lá, tem grandes profissionais lá. Pra você ter ideia, no tribunal existem secretários, né, eu só sei porque trabalhei lá. Então, os secretários de grande qualidade, os magistrados, eles são compromissados. Você pode ver que não há notícia ruim do Tribunal de Justiça de Sergipe, inclusive de corrupção, nada disso. É um tribunal, um caso ou outro, né? Lógico que eu não sou cego, que já foi no passado, já está resolvido, mas é um tribunal muito bom. Eu tenho essa visão de que esse gargalo pode ser suprido melhorando o tempo de mediação. Com certeza vai. Existem outras propostas que eu tenho aprofundado de outros colegas que eu estou observando, de levar isso para o segundo grau. Não sei a efetividade dessas propostas, porque quando você chega ao segundo grau, a mediação já foi tentada várias vezes no primeiro grau. Entendeu? Acho que poderia se aprofundar melhor no próprio primeiro grau para parar por ali e chegar rapidamente a um resultado positivo, porque a gente sabe que conciliação é a melhor decisão possível. Perfeito. Ok? Bom, candidato, muito obrigado pela sua participação e pela possibilidade de expor aqui as suas ideias e propostas para a nossa audiência. A Baldin agradece sinceramente pela participação. O espaço realmente é tentar trazer o máximo de diálogo e ampliar as vozes dos candidatos. Desejo sinceramente sucesso na sua caminhada, que realmente aquela pessoa que seja um candidato, uma candidata que logra êxito, que faça uma boa gestão e que agregue também para nós advogados. E a nossa audiência, até o próximo episódio.